Boa noite. Boa noite. Vamos conversar com o advogado Michel Figueiredo sobre a reforma tributária. E a aprovação de digitalização de processos na Câmara de Mossoró. O cenário político está no ar. Hoje é terça-feira, vamos falar de assunto nacional, mas que vai incidir sobre todo mundo. É a reforma tributária que vai esclarecer alguns pontos aí desse projeto, dessa proposta. É o advogado Michel Figueiredo que está aqui com a gente e vai conversar durante os 3 blocos. Entrevista presencial, ele já está aqui no estúdio, como vocês já puderam acompanhar. Então, se você já tem alguma dúvida sobre este assunto, já pode enviar através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. No programa de hoje, a gente traz também informações, como sempre. Hoje é terça-feira, dia de sessão de Câmara Municipal. A gente vai trazer informações sobre a Câmara Municipal, vai trazer informações também sobre o crescimento de pessoas em situação de extrema pobreza aqui no Rio Grande do Norte e também CPI da Arena das Dunas. Daqui a pouquinho a gente traz todos esses detalhes para você. Antes da gente trazer nossa reportagem aqui da Câmara de Mossoró, só lembrando, Vonúvio, que aqui em Mossoró a vacinação avançou na faixa etária, né? Agora estão sendo vacinadas pessoas de 17 anos acima, os jovens aí. No final da semana passada já tinha sido aberta a vacinação para os jovens, mas com comorbidades, né? 15 acima, não é isso, Vonúvio? 12 acima, com comorbidades, e agora abriu para 17 acima, público em geral. E lembrando que segunda dose continua esperando você. Se você já está na época de tomar sua segunda dose, pode procurar os pontos de vacinação aqui na cidade. É isso, Vonúvio. Pensei que você tinha alguma informação adicional, mas vamos então para a Câmara de Mossoró. Boa noite, Vonúvio. Era isso que eu estava esperando, Carol Ribeiro. Já comecei ligada no 220. Era isso que eu estava só aguardando. Será que ela vai dizer? Será que não vai dizer? Ela disse. Lembrei. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM aqui para toda Mossoró e mais 10 cidades que possuem os serviços da TCM. O assunto hoje é importante, é reforma tributária. A gente pensa que não, mas interfere sim no nosso dia a dia, principalmente no nosso bolso. Então fique atento aí e se você tem alguma pergunta, envie aí seu questionamento ao nosso entrevistado desta terça-feira. Vamos à Câmara, Carol Ribeiro. Hoje foi aprovado no Legislativo moçoroense em regime de urgência para apreciação de resolução que deverá digitalizar todo o processo legislativo. O pedido de urgência especial tem 1/3 das assinaturas dos vereadores da Casa e permite que a matéria não passe pelas comissões, mas seja apreciada diretamente pelo plenário. Pela proposta, a resolução vai tornar todos os processos da Câmara digitais, incluindo as proposições e assinaturas dos parlamentares. Olha, muito importante, é uma medida que a gente, com a pandemia, o processo legislativo aqui, durante a pandemia, que a Câmara estava fechada, ele passou a ser informatizado para poder termos as sessões de forma remota. E isso fez com que a Casa e alguns vereadores despertassem para que a gente poderia implantar, mesmo com as sessões presenciais, para que a gente evite o gasto de papéis. Já tem um sistema que é informatizado para protocolar esses projetos, mas ficam os vereadores tendo que assinar os papéis para depois escanear e colocar no sistema. A medida visa que a assinatura seja de forma eletrônica e que esse procedimento seja totalmente informatizado. É um excelente projeto e que a Câmara apoia de total forma. Segundo o presidente, a Câmara já tem estrutura para essa digitalização. Só faltam alguns pequenos ajustes e a autenticação das assinaturas digitais de cada um dos vereadores. A urgência é justificada pela economia que vai gerar. Segundo o autor da matéria, cerca de R$25 mil ao ano. Se trata que a gente está mudando colocamos esse projeto para mudar no regimento interno da Casa, onde qualquer proposições ou indicações se utiliza 3 folhas de papéis para que a gente possa fazer essas proposições ou as indicações. Então, a gente
propôs colocar de forma digital, né, online, que hoje já é feito de outra forma para o executivo, e a gente quer montar isso na casa, para que a gente possa trazer economia, principalmente na compra de folhas, né? Eu acredito em um levantamento que a gente fez rapidamente, vai trazer uma economia mais de R$100 mil nos 4 anos. Então, esse assunto já tinha sido sinalizado pelo presidente Laurence Amorim quando a Câmara de Mossoró recebeu a visita de vereadores lá de Parnamirim, Vonúvio. A gente, inclusive, trouxe na reportagem essa intenção na Câmara de Mossoró de fazer essa digitalização para a economia e realmente agilidade, né? Quando se trata nessa questão da digitalização de processos jurídicos, fica mais ágil aí para chegar para todo mundo e as pessoas também, a população ter acesso. Então, é interessante. É interessante, importante que se tenha esse cuidado, né, com a digitalização destes projetos, né, dessa documentação toda. E aí é importante também que o Legislativo Municipal se preocupe com a segurança desse material, já que vai ficar tudo virtual, vai ficar tudo online, que tenham essa preocupação, né, com a segurança desses arquivos. Além do mais, Carol, o vereador Wigenes é de primeiro mandato, né? 2021. Há quanto tempo que existe assinatura digital? Há quanto tempo que isso poderia ter sido colocado aí para votação, para apreciação no Legislativo? Então, isso já era para ter acontecido há muito tempo, mas chega uma hora que não dá mais, é o limite. Então, me parece que esse foi o limite do Legislativo de colocar para frente uma coisa que nos dias atuais parece tão óbvia. Pois é, exatamente. Então, vamos agora mudar de assunto, falar sobre reforma tributária. O advogado Michel Figueiredo está aqui com a gente, vamos conversar com ele. Um projeto que já foi aprovado na Câmara, deve seguir agora para o Senado. E a pergunta deste primeiro bloco que eu faço já é: qual o principal ponto desta reforma, desse texto que foi para o Senado agora para apreciação da outra Casa Legislativa? Boa noite, Michel. Boa noite, Carol, boa noite, Vonúvio, boa noite a todos que nos assistem. O PL 2337, né, que teve origem no Poder Executivo, tramitou por volta de 60 dias na Câmara dos Deputados e teve a sua aprovação agora no início de setembro. O ponto principal, a principal discussão em cima do PL foi referente à tributação dos lucros e dividendos, que desde a década de 90 havia a isenção sobre essa exação, né, sobre o que é distribuído de lucros e dividendos aos sócios de uma empresa, e esse foi o principal ponto a se debater. Nós tínhamos uma proposta inicial de uma tributação de 20% por parte do Poder Executivo, e muito se discutiu se essa tributação iria aumentar ou não a carga tributária, quais seriam as consequências para a população em geral, para o consumidor, em relação a esse aumento, né, a esse surgimento desse novo tributo, né? Desse novo tributo não, dessa nova incidência, porque o tributo é o imposto de renda sobre esse fato. E, de fato, houve a aprovação, não em 20%, mas em 15%, mas a gente tem outras discussões, não só sobre a incidência do tributo sobre lucros e dividendos. Nós tivemos também outros pontos importantes que a gente vai debater aqui, e pontos que trará consequências, ao meu ver, ruins, não só para o contribuinte, até mesmo para os entes federados, né, com perda de arrecadação, que eu acho que não estava previsto por parte, principalmente, da União. Existia, num primeiro momento, o debate sobre um imposto único no país? Vonúvio, é importante essa análise. Se a gente fizer uma análise histórica sobre a reforma tributária nesse momento, da pandemia, do surgimento da pandemia, desse governo atual, nós tínhamos duas propostas de emenda à Constituição que tramitavam, uma na Câmara dos Deputados e outra no Senado, que era a PEC 45 e a PEC 110. Essa reforma, que eu de fato acredito que seja a reforma que o Brasil precisa, era uma reforma mais ampla. Era uma reforma que reunia alguns tributos, principalmente tributos que incidem sobre a cadeia produtiva, o IPI, o ICMS, o ISS. E, havendo essa unificação, se buscava ter um sistema mais simples, parecido com o IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que se utiliza em outros países.
O projeto de reforma que chegou até Tivemos 2 projetos que chegaram até o Congresso, chegaram até a Câmara dos Deputados, que foi enviado pelo Executivo, não tratavam sobre essa reunião. Um primeiro projeto queria criar uma contribuição, a CBS, né, que acabaria com o PIS/COFINS, mas aumentaria a alíquota para 12%. E esse projeto atual, que é o que tramitou e o que foi aprovado, o PL 2337, ele não prevê essa unificação, que na verdade a gente nem entende que seja uma reforma tributária, né? A gente entende ali que ele está tratando unicamente sobre a reforma do imposto de renda, que é um tributo federal, o imposto federal, em que se esperava uma reforma mais ampla, um debate mais amplo sobre diversos pontos, principalmente relacionados aos problemas do sistema tributário nacional, que a gente tem diversos gargalos, né? E que essa reforma que foi trazida, que é a reforma do imposto de renda, ela não resolve esses problemas e nem se discute muito esses problemas. A gente viu no primeiro momento a tendência de um aumento de carga tributária. Aí chegou esse debate na Câmara dos Deputados, que foi um debate rápido, e o que foi aprovado, infelizmente, acabou sendo até prejudicial para o próprio governo federal, para os municípios, para os estados. Próximo bloco a gente volta e continua a nossa conversa aqui no Cenário Político.